Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos para abrir a Bíblia. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Enquanto você acha o texto, eu louvo o Senhor por mais uma oportunidade de estar na sua casa, para adorar o seu nome e poder também compartilhar da sua palavra. Louvo a Deus também pela vida do pastor Elias, que nos fez esse honroso convite. Que Deus possa continuar abençoando em nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Quem achou pode dizer um solene amém? Diz assim a palavra de Deus: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos repetir esse versículo em alto e bom som? 1, 2, 3. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Tome o teu assento, muito obrigado. Meus irmãos, eu gostaria de, com a graça de Deus, falar com os irmãos nessa noite no seguinte tema: 4 títulos da Igreja de Jesus Cristo. 4 títulos da Igreja de Jesus Cristo, baseado no texto o qual nós lemos. Hoje eu não fiz aqui uma introdução, então nós vamos direto ao ponto. O primeiro título que esse texto nos dá para a Igreja de Jesus Cristo está aí: geração eleita. Esse título da igreja nos remete a 2 verdades benditas: geração e eleição. Quando a gente fala de geração, a gente lembra de algo que tem início e fim, porque gerações nascem e morrem. Eclesiastes 1,4 está escrito: uma geração vai e outra geração vem, somente a terra permanece para sempre. Somente Deus é eterno. Lamentações 5,19 está escrito: tu, ó Deus, permaneces eternamente, e o seu trono é de geração em geração. Então esta palavra geração, ela está aqui para nos lembrar, meus irmãos, da transitoriedade da nossa vida. Nossa vida é passageira aqui nesse mundo. Tiago 4,14 diz que a nossa vida é como o vapor que aparece e logo se desvanece. O Salmo 90, que é um salmo que muito fala da transitoriedade da vida, vai dizer no seu verso 5 e 6 que a nossa vida é como a erva que cresce e floresce de madrugada, mas que à tarde ela seca, à tarde ela é cortada e seca. No versículo de número 9, o texto diz que a nossa vida é como conto ligeiro. No versículo 10 do Salmo 90, a Bíblia diz que a nossa vida, a duração dela é de 70 anos. E se alguns chegam a 80, é com enfado e canseira, porque passa rapidamente e nós voamos. Alguns nem chegam a 70, outros passam de 70. Agora, os que excedem 80 anos, é pela misericórdia do Senhor, mas a média é essa: 70, 80 anos. E se a nossa vida aqui é passageira, pois nós somos uma geração, é importante lembrar que o mais importante
não é o tempo que a gente passa aqui. O mais importante é onde nós vamos passar a nossa eternidade. Porque assim como o céu é eterno, o lago de fogo também será eterno. Mateus 25:46, se referindo aos ímpios, a Bíblia diz que eles serão lançados no tormento eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Por que eu digo que a eternidade é mais importante? Porque veja bem, se você tirar um dia de 1 milhão de anos, você não tem mais 1 milhão de anos, você tem quase 1 milhão de anos. Mas se você tirou um dia, você já desintegrou a conta e não tem mais 1 milhão de anos exatamente. Agora, se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, a eternidade continua sendo a eternidade. Se você tirar 10 milhões de anos da eternidade, a eternidade continua sendo a eternidade. Porque eternidade é aquilo que nunca vai ter fim, é aquilo que nunca vai acabar. Triste é quando alguém parte deste mundo sem Cristo, porque fecha os olhos aqui e abre os olhos num lugar muito pior que a Bíblia chama de inferno. E disse Jesus que é o lugar onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Ali, disse Jesus, haverá pranto e ranger de dentes, e os que caírem ali não vão ter repouso nem de dia e nem de noite. Mas feliz aquele que faz parte da geração eleita, porque pode até fechar os olhos neste mundo, mas abrirá os olhos novamente na eternidade com Jesus Cristo. Por isso Paulo diz em Filipenses 1:21, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque se eu vivo para Cristo, se eu morro, eu vou me encontrar com Jesus Cristo. Provérbios 14:32, a Bíblia diz que o ímpio pela sua malícia será lançado fora, mas o justo até na sua morte tem esperança. O mundo aí fora diz que a esperança é a última que morre, mas isso não é uma verdade para a igreja, porque à luz da Bíblia nem a morte mata a esperança do crente. Porque a nossa esperança não é mero sentimento, nossa esperança é uma pessoa. Porque Paulo diz em Colossenses 1:27, Cristo em vós, esperança da glória. Então entenda, o coronavírus mata o corpo, a velhice mata o corpo, a doença mata o corpo, o acidente mata o corpo, o câncer mata o corpo, mas não pode matar a esperança do crente que encontrará com Jesus Cristo no céu da glória. Para fazer parte da geração eleita, o primeiro título da igreja, duas coisas são necessárias. Primeiro, soberania divina. Segundo, responsabilidade humana. Isso são duas coisas inseparáveis no processo da salvação. Vamos por parte. Primeiro, você vai entender. Para fazer parte da geração eleita, primeiro ponto, vem a soberania divina para que isto possa acontecer. Pense comigo, quando um político é eleito pelo povo, significa que ele foi escolhido pelo povo. Assim também, dizer que nós somos a geração eleita, significa dizer que nós somos uma geração escolhida por Deus. E a Bíblia fala sobre isso. Em João 15:16, Jesus diz aos discípulos, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Isso é soberania divina. Salmo 100, verso 13 está escrito que foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto.
O texto que lemos, 1 Pedro 2, verso 9, parte B, está escrito que foi Ele que nos chamou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. João 6, 44, Jesus Cristo diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então esses textos mostram para nós a soberania divina para se tornar parte da geração eleita. Às vezes, a gente pode pensar assim: mas por que Deus nos escolheu? Por que Deus nos elegeu? Será que Ele nos escolheu porque nós éramos bons? Não. Deuteronômio capítulo 7, versos 7 e 8, Moisés falando ao povo responde a essa pergunta. Moisés diz ao povo de Israel, isso serve para nós. Moisés diz: o Senhor não vos escolheu porque vocês eram o maior povo da terra, mas o Senhor vos escolheu porque Ele vos amava. Então aí está a resposta: Deus te escolheu porque Ele te ama. 1 João 4,19 diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Às vezes a gente costuma dizer assim para as pessoas, que elas têm que dar o primeiro passo na direção de Deus, e Deus até entende, e não está errado, mas se a gente parar para pensar, irmãos, quem dá o primeiro passo não somos nós. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o primeiro passo foi de quem? Foi dele. Uma outra questão, a gente também costuma convidar as pessoas à frente para aceitar Jesus, e não está errado, Deus entende o que queremos dizer. Mas se a gente for olhar ao pé da letra, não somos nós que aceitamos a Jesus, é Jesus que nos aceita, porque nós não estaríamos aqui se não fosse por Ele. Isso é soberania divina. Mas se para fazer parte da geração eleita, o primeiro aspecto é a soberania divina, o outro aspecto é a responsabilidade humana. Se a soberania divina é um lado da moeda, a responsabilidade humana é o outro lado da moeda. Pense comigo, para alguém ser eleito a qualquer cargo ou função, o que ele tem que fazer? Ele tem que se candidatar, ele tem que querer, ele tem que desejar isso, ele tem que se dispor a isso. O nosso atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, foi eleito no ano de 2018 como presidente da República. Mas por que ele foi eleito? Ele se candidatou, ele quis isso, ele se dispôs, ele desejou isso no seu coração. Assim também, para fazer parte da geração eleita, aqui entra a responsabilidade humana. A pessoa tem que querer, a pessoa tem que desejar, a pessoa tem que dispor, a pessoa tem que abrir seu coração para isso, a pessoa tem que abrir seu coração para Deus. Isso é responsabilidade humana. Aí surge uma pergunta: irmão Rafael, é possível alguém desejar, querer fazer parte da geração eleita e Deus não querer ele? É possível alguém querer fazer parte da geração eleita e Deus rejeitá-lo? Fique tranquilo, isso não existe, porque Jesus disse em João 6,37: tudo que meu Pai me der virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Apocalipse 22,17: quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Mas uma outra pergunta: como se tornar parte da geração eleita? É simples: pela fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e pela aceitação da sua obra por nós na cruz do Calvário. Agora, quando nós falamos, irmãos, sobre a doutrina da eleição, porque esse primeiro título da igreja, geração eleita, nos remete à doutrina da eleição. Quando nós falamos disso,
de eleição, o erro que nós não podemos cometer é dizer que Deus elege uns para o céu e outros para o inferno. O erro que não podemos cometer é dizer que Deus escolhe uns para a salvação e outros para a perdição. Porque dizer isto é contradizer a Bíblia em pelo menos 3 pontos. Primeiro, Romanos 2,11. Para com Deus não há acepção de pessoas. Porque se Deus escolhesse uns para o céu e outros para o inferno, Ele justamente estaria fazendo acepção de pessoas. Mas Deus não faz isso. Imagine só, irmãos. Se Deus fizesse isso, não. Esse aqui é bonito, vai para o céu. Esse aqui é feio, vai para o inferno. Esse aqui é alto, vai para o céu. Esse aqui é baixo, vai para o inferno. Esse aqui tem cabelo, vai para o céu. Esse aqui é calvo, vai para o inferno. Esse aqui não tem bigode, vai para o céu. Esse aqui tem bigode, vai para o inferno com bigode. Deus não faz isso. Para com Deus não há acepção de pessoas. E 1 Samuel 16, versículo 7 responde por quê? Porque Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Uma segunda razão, porque Deus não escolhe uns para a salvação e outros para a perdição, é porque não é da vontade de Deus que ninguém vá para o inferno. Muito pelo contrário. 1 Timóteo 2,4 diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 2 Pedro 3,9 está escrito que Deus não quer que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Agora fica a pergunta: se Deus quer que todos se salvem, se Deus quer que todos se arrependam, então por que nem todos vão ser salvos? Então por que nem todos vão se arrepender? É simples. Porque não é só soberania divina que soma nessa conta, é responsabilidade humana também. Hebreus 3,15 está escrito: quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Se isso está escrito na Bíblia, é porque é possível alguém ouvir a voz de Deus e endurecer seu coração. Foi o que o diácono Estevão, em Atos 7,51, disse para aqueles que iriam apedrejá-lo. Ele diz: vocês são homens duros de coração, de dura cerviz, incircuncisos de ouvido, e que resistis ao Espírito Santo. Está na Bíblia. É possível alguém resistir ao Espírito Santo? Então, Deus quer que todos se salvem, mas Ele não vai obrigar ninguém a ser salvo. Deus quer que todos se salvem, mas Ele respeita a escolha de cada um. Deus quer que todos se salvem, mas Ele respeita o livre-arbítrio que Ele mesmo deu para o ser humano. A terceira razão, porque não concordamos que Deus escolhe uns para o céu e outros para o inferno, não cremos nisso. A terceira razão é esta: porque o sangue de Jesus Cristo, Ele foi derramado por toda a humanidade. A doutrina calvinista que diz que a expiação de Cristo foi limitada, que Cristo derramou seu sangue só pelos eleitos, não tem base bíblica. Pelo contrário, a expiação de Cristo foi ilimitada. Ele derramou seu sangue por toda a humanidade. É o que está escrito em 1 João 2, verso 2. Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, pelos de todo o mundo. Tito 2,11 está escrito que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, isto é, oportunidade de salvação para todos os homens.
Em Marcos 16,15, Jesus diz aos discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ora, raciocínio lógico, se Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura, é porque Ele derramou o seu sangue por toda criatura. Então o indivíduo vai para o inferno, se ele quiser, porque Jesus derramou seu sangue por ele para salvá-lo. Se Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura, é porque se toda criatura receber Jesus como Salvador, tem perdão de Deus para ele, tem salvação para ele, tem vida eterna para ele, porque Jesus derramou seu sangue por ele. Irmãos, quando a gente fala de eleição, doutrina da eleição, dentro da doutrina da eleição, existe uma outra doutrina chamada doutrina da predestinação. São duas coisas que andam juntas. Efésios 1,4, Paulo diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Vamos entender isso. Como assim Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo? A gente sabe que Deus, um dos atributos incomunicáveis de Deus, que só Ele possui, é a onisciência. Deus é conhecedor de todas as coisas em todos os tempos. E dentro da onisciência há um outro atributo de Deus que é a presciência. Deus conhece todas as coisas antecipadamente, milênios antes que elas venham a acontecer. Deus conhece tudo antes que aconteça. Isso é presciência. Então, irmãos, na presciência de Deus, Ele já sabe os que vão ser salvos e os que vão ser condenados. Na presciência de Deus, Ele já sabe os que vão aceitar o seu Filho como Salvador, e Ele sabe também os que não vão aceitá-lo. Então, na sua presciência, sabendo Ele os que vão aceitar o seu Filho e os que vão rejeitar o seu Filho, na sua presciência, sabendo Ele os que vão receber a Jesus como Salvador, a estes Ele elegeu nele antes da fundação do mundo, respeitando a escolha de cada um. Ele já sabe a escolha que vão fazer. Os que Ele sabe que vão escolher por Jesus, Ele já elegeu nele antes da fundação do mundo, respeitando a escolha de cada um. Agora Paulo continua o texto. Ele diz, Efésios 1,4, que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus. Perceba que eleição e predestinação estão juntas. Uma maneira bem simples de entender eleição e predestinação é esta. Predestinação diz respeito ao que vai acontecer com os eleitos. Predestinação diz respeito ao que vai acontecer com os salvos. Então entenda, a eleição é para todos, a predestinação é para os salvos. A eleição é para todos, a predestinação é para os eleitos. Em outras palavras, tu aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, tu é um eleito. A partir do momento que você é eleito, a partir do momento que você é salvo, então agora você está predestinado a morar no céu. Você está predestinado a ter vida eterna. Você está predestinado a ser arrebatado dessa terra. Podemos ilustrar isso da seguinte maneira. Imagine que a igreja seja um grande navio viajando para o céu. Vou repetir. Imagine que a igreja seja um grande navio viajando para o céu. Esse navio chamado igreja é eleito por Deus, é escolhido por Deus, esse navio é de Deus. Esse navio eleito chamado igreja tem um capitão, tem um piloto, tem um comandante chamado Jesus Cristo. Todos aqueles que querem se tornar tripulantes do navio eleito chamado igreja, podem, por meio da fé e da fidelidade ao capitão que é Jesus Cristo. Enquanto os tripulantes do navio eleito chamado igreja permanecem no navio, eles são eleitos. Se acontecer de um tripulante do navio eleito abandonar o navio, em outras palavras,
Se acontecer de alguém na igreja desviar do caminho do Senhor, abandonar o navio, e o seu capitão, que é Jesus, deixa de ser eleito. Agora entenda, aconteça o que acontecer, esse navio eleito chamado igreja, ele não para. Ainda que venham ondas altas, ainda que venham turbulências fortes, ainda que venham grandes lutas, esse navio eleito chamado igreja, ele não para, porque ele tem um alvo certo, ele tem um destino certo. Este navio eleito chamado igreja, ele está predestinado a chegar no céu. Mas há aqui também, meus irmãos, primeiro título, geração eleita. Segundo título que o texto dá para a igreja, a Bíblia chama a igreja de sacerdócio real. A palavra real aqui, não é num sentido de realidade, não é no sentido de aquilo que é verdadeiro, real. O sentido não é esse. O sentido da palavra real aqui é no sentido de realeza, é no sentido daquilo que vem de rei. É o mesmo que você dizer que alguém é de linhagem real. Você está dizendo que essa pessoa é descendente de reis. É o caso de José, marido de Maria, Mateus capítulo 1. José era descendente do rei Davi e dos reis que sucederam Davi. Apesar de ser um carpinteiro pobre em Nazaré, ele era de linhagem real, era descendente de reis. Então, nós somos o sacerdócio real, porque nós servimos a Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele tem em si as duas funções. Uma das razões pelas quais Jesus veio a esse mundo é para nos tornar parecido com Ele. Então, se Jesus é rei e sacerdote, o que ele fez? De nós, sacerdócio real. Em outras palavras, Ele fez de nós sacerdotes e reis. E Apocalipse 1:6 confirma, está escrito que Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai, a Ele a glória. Agora, Deus te fez rei e sacerdote, Deus te fez sacerdócio real, mas não se ensoberbeça, não se exalte, não se orgulhe, porque você é sacerdote, mas Ele é sumo sacerdote. Você é rei, mas Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Irmãos, essa função dupla, rei e sacerdote, numa única pessoa, era algo incomum no Antigo Testamento. Era algo incomum na lei de Moisés. A gente sabe que havia 12 tribos. Deus escolheu uma tribo para ser a tribo sacerdotal, a tribo de Levi. Deus escolheu uma outra tribo para ser a tribo real, a tribo de Judá. Então não era possível alguém em Israel ser rei e sacerdote ao mesmo tempo, porque não era possível ser das duas tribos ao mesmo tempo. Ou era da tribo de Levi, sacerdote, ou era da tribo real, Judá. Só uma pessoa em todo o Antigo Testamento possuiu as duas funções. Um homem chamado Melquisedeque, que aparece em Gênesis 14, verso 18, a quem Abraão deu o dízimo. A Bíblia diz que Melquisedeque era rei de Salém, que é Jerusalém, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Então Melquisedeque, ele tinha as duas funções, ele era rei e sacerdote. Mas é preciso lembrar que Melquisedeque não era israelita. Muito pelo contrário, ele é contemporâneo de Abraão, quando ainda a nação nem existia. Ele era um gentio. E por que ele era rei e sacerdote? Porque ele era um tipo do Cristo que viria. O escritor aos Hebreus pega isso e usa para escrever a carta. Porque assim como Melquisedeque era rei e sacerdote, possuía as duas funções, Jesus Cristo também seria rei e sacerdote. Rei dos reis
e sumo sacerdote. Agora, em Israel, na lei de Moisés, isso não era possível. Não era possível alguém ter as duas funções. Na verdade, era proibido. Alguns, não entendendo isso, pecaram contra Deus. Lembre-se de Saul, 1 Samuel capítulo 13. Samuel diz para ele, você sabe que Saul era rei, primeiro rei de Israel. Samuel diz para ele, espera eu chegar, porque quando eu chegar eu vou oferecer o sacrifício. Mas a Bíblia diz que quando Saul percebeu que o povo estava se afastando dele, Samuel atrasou um pouquinho do prazo marcado. Era um teste de Deus para Saul. A Bíblia diz que Saul se precipitou e ofereceu o sacrifício antes de Samuel chegar. Quando Samuel, que era juiz, profeta e sacerdote, quando Samuel chega, Samuel chama a atenção de Saul no duro e diz: agiste loucamente, porquanto tu não guardou o mandamento de Deus, o Senhor já te tem rejeitado para que sejas rei de Israel, e já tem escolhido outro segundo o seu coração para ser rei em seu lugar, porque Saul era rei, não cabia a ele oferecer sacrifício, isso era função de sacerdote, não obedeceu, veio a consequência. Um outro exemplo é o rei Uzias, segundo Crônicas 26, rei Uzias, descendente de Davi, rei próspero, até então temente a Deus, mas diz a Bíblia que quando ele estava no auge do seu poder, ele se ensoberbeceu. Ele entrou no templo com um incensário na mão para oferecer incenso dentro do templo, função que não era dele, ele era rei. Oferecer incenso era função de sacerdote, consequência, ficou leproso pelo resto dos seus dias, porque não obedeceu a ordem de Deus. Mas por que eu estou te falando isso? Para você entender o privilégio que você possui. Porque no antigo Israel ninguém podia ter as duas funções ao mesmo tempo, mas na graça de Deus, Deus te fez rei e sacerdote, sacerdote real para a glória de Deus. Então você é privilegiado por viver na graça. Mas talvez alguém está olhando para mim pensando assim: irmão Rafael, eu luto com dificuldade, rapaz. Trabalho no pesado, pago aluguel, corto minhoca na roça, sou batedor de laje, luto com dificuldade, e você vem aqui me dizer que eu sou rei? Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, você é rei e sacerdote. Você é rei por 3 razões. Número 1, você é rei porque você representa o reino de Cristo aqui nessa terra. Por isso Jesus disse em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque você só pode representar aquilo que você busca, aquilo que você tem, aquilo que você é. Segunda razão porque você é rei porque você possui uma riqueza. É impossível, irmãos, pensar em rei pobre. É impossível pensar em rei sem pensar que ele tem algum tipo de riqueza. Aí alguém vai lembrar, mas e Jesus? Jesus era rei. Jesus nasceu rei. Geralmente se nasce príncipe, mas ele nasceu rei. Porque Mateus capítulo 2 diz que quando os magos foram a Jerusalém, perante Herodes, eles perguntaram, onde é nascido o rei dos judeus? Então ele nasceu rei. Só que nós sabemos pela Bíblia que Jesus não era rico financeiramente, era pobre. Está escrito em Zacarias capítulo 9, verso 9, exulta Jerusalém e alegra-te, filha de Sião, porque o teu rei virá a ti pobre, assentado sobre um jumentinho, animal de carga. Então Jesus era rei, mas era pobre
financeiramente. A riqueza de Jesus não estava no denário romano, não estava na dracma grega, mas Jesus era rico na graça, era rico no poder, era rico no milagre, era cheio do Espírito Santo de Deus. Então, para ser rei tem que ter algum tipo de riqueza. Irmãos, 2 Coríntios 8:9 diz que ele, Jesus, sendo rico na sua glória, por amor de nós se fez pobre para nos enriquecer. Quando a gente fala de riqueza e pobreza, e você vai entender onde nós vamos chegar, quando a gente fala de riqueza e pobreza, é importante ressaltar que há 4 maneiras de uma pessoa ser rica e pobre. 4 maneiras da pessoa ter riqueza e pobreza. Primeira maneira, uma pessoa pode ser rica, pobre. O que é o rico pobre? É aquele que é rico em bens materiais, rico financeiramente, mas é pobre diante de Deus. É o rico pobre. Um exemplo é a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3,17. Sabe o que a igreja de Laodiceia dizia? Rico sou e de nada tenho falta. E era rica mesmo. Era a igreja mais rica da Ásia. Mas sabe o que Jesus disse para ela? Tu és um pobre, cego, desgraçado, miserável e nu. Porque a igreja de Laodiceia era rica na terra, mas era pobre no céu. Mas há uma segunda maneira. É possível alguém ser um pobre rico. O pobre rico é aquele que é pobre aqui na terra, em recursos materiais, mas é rico diante de Deus. Um exemplo, apóstolo Pedro. Atos capítulo 3, verso 7. Você se lembra o que Pedro disse para o paralítico na Porta Formosa? Ele disse: não tenho prata e nem ouro. Com isso ele estava dizendo que era pobre na terra. Mas o Pedro, que era pobre na terra, era rico diante de Deus, porque teve poder para mandar o paralítico levantar em nome de Jesus, e ele levantou para a glória de Deus. Porque Pedro era pobre na terra, mas era rico lá no céu. Mas há uma terceira maneira, e essa é a pior de todas. Essa aqui é triste. É possível alguém ser um pobre pobre. O pobre pobre é aquele que é pobre aqui na terra, em recursos materiais, e ainda é pobre diante de Deus. Isso aqui é difícil. A pessoa vive a vida inteira na dificuldade e quando morre vai para o inferno. É triste. Um exemplo, o ladrão da cruz que estava à esquerda de Jesus. Se era ladrão, é porque era pobre. Porque se fosse rico, não precisaria roubar. Então, pobre na terra. Mas também foi pobre diante de Deus, porque teve a oportunidade de ser salvo, mas endureceu seu coração para Cristo. O seu companheiro que estava à direita aproveitou a oportunidade e foi salvo. Mas o ladrão que estava à esquerda, além de ser pobre na terra, também foi pobre no céu, porque perdeu sua salvação. O ladrão que estava à esquerda tinha do lado dele a luz, mas preferiu as trevas. Tinha do lado dele a vida, mas preferiu a morte. Do lado dele estava o dono do céu, e ele preferiu ir para o inferno. Mas há uma quarta maneira. É possível uma pessoa, e essa é a melhor de todas. É possível uma pessoa, primeiro, é possível uma pessoa ser rico pobre, pobre rico, pobre pobre, e quarto, é possível uma pessoa ser rico rico. Essa aqui é a melhor de todas. É possível uma pessoa ser rica na terra materialmente, em bens materiais, mas também ser rica diante de Deus. Poderia citar muitos exemplos, mas vou citar um só. Jó. Jó era rico na terra, irmãos. Antes da prova, ele tinha 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e 7.000 ovelhas. Depois da prova, Deus deu tudo em dobro. Jó era extremamente rico na terra, mas Jó também era rico no céu, porque o primeiro versículo do livro vai dar as 4 características de Jó. Era homem reto, sincero, temente a Deus e se desviava de todo mal, porque é possível ser rico na terra, mas também ser rico lá no céu. Agora, por que eu te disse isso?
Porque o que te torna rei diante de Deus não é a riqueza da terra. O que te torna rei diante de Deus é o tesouro do céu. É por isso que Jesus disse em Mateus 6,19: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e não podem roubar. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Irmãos, você é rei, primeiro, porque você representa o reino de Deus na terra. Segundo, você é rei porque você tem um tesouro no céu. E em terceiro lugar, você é rei porque você tem uma coroa. Você conhece rei sem coroa? Eu não conheço. Você tem coroa. Apocalipse 3,11 está escrito, Jesus disse: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quem tem coroa não é mendigo, quem tem coroa não é miserável, quem tem coroa não é pobre coitado, quem tem coroa é rei e rainha, quem tem coroa é príncipe e princesa de Deus. Primeira Pedro 5,4 está escrito que quando aparecer o sumo pastor Jesus Cristo, recebereis a incorruptível coroa de glória. Agora, se você é rei, seja fiel. Se Deus te fez rei, seja grato. Se Deus te fez rei, valorize. Porque para você ter direito a uma coroa de glória no céu, Jesus Cristo, Filho de Deus, usou uma coroa de espinhos na terra. Então valorize. Mas você é rei, mas também você é sacerdote. Porque o título é sacerdote real, apontando para rei e para sacerdote. E assim como rei, sacerdote implica, você é sacerdote por 3 razões. Primeiro, você é sacerdote porque você tem um acesso direto à presença de Deus. Na antiga aliança, irmãos, o sacerdote era alguém que tinha acesso à presença, que tinha acesso ao santo, que tinha acesso ao sagrado, que a maioria não tinha. Nós sabemos que o tabernáculo e o templo era dividido em 3 partes principais: átrio, onde estava o altar do holocausto e a pia de bronze; lugar santo, onde estava o altar do incenso, o candelabro de ouro e a mesa com os 12 pães; e o lugar mais íntimo do tabernáculo, lugar santíssimo ou santo dos santos, onde estava a arca da aliança, o símbolo máximo da presença e da glória de Deus. Agora, o acesso a essas 3 partes do templo ou do tabernáculo era exclusivo dos sacerdotes. O povo não podia entrar. No átrio, os sacerdotes entravam. No lugar santo, os sacerdotes entravam. Mas o acesso à presença de Deus, ao sagrado, era tão restrito que no santo dos santos somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação, para ali oferecer uma oferta de sangue por ele e pelo povo, pelo pecado dele e pelo pecado do povo. De tão restrito que era acesso à presença, de tão exclusiva que era a presença ao sacerdote, e no caso do santo dos santos, só o sumo sacerdote. Agora, interessante, o templo de Herodes, que era o templo que havia no tempo de Cristo, e o tabernáculo e o templo de Salomão também, possuíam um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, que separava o lugar santo do santo do santo. Esse véu representava a separação que havia entre Deus e o homem por causa do pecado, porque além do véu ninguém entrava, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas a Bíblia diz em Mateus 27:51 que quando Cristo
expirou na cruz do Calvário, quando o sacrifício perfeito foi aceito no céu, diz a Bíblia que houve um tremor de terra e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A tradição judaica diz que esse véu tinha a espessura da mão de um homem, ou seja, era impossível rasgá-lo à mão, mas quando o sacrifício foi perfeito, foi aceito, ele foi rasgado de alto a baixo, indicando que o caminho à presença de Deus, que antes estava impedido por causa do pecado, agora pelo sangue de Cristo, você é sacerdócio real, você tem acesso ao Santo dos Santos, você tem acesso à presença de Deus. Mas em segundo lugar, você é sacerdote porque você representa Deus aqui neste mundo. Sabe quem eram os sacerdotes no Antigo Testamento? Os homens de roupa branca, os homens de Deus, os representantes de Deus para o povo. Nesse sentido, até o povo de Israel era considerado sacerdotal, porque Deus diz em Êxodo 19, verso 6: vós me sereis um povo santo e um reino de sacerdote. Por que Deus disse isso? Porque Deus queria que Israel fosse o representante dele entre as nações. Deus queria que Israel fosse a propaganda dele na terra. Deus queria que Israel fosse o outdoor dele na terra. E assim como Israel deveria ser o representante de Deus para as nações, a igreja também é sacerdote e tem que ser representante de Cristo diante do mundo. É por isso que eu costumo dizer que você é a Bíblia que o mundo lê em você. Também costumo dizer que para a igreja existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas para o mundo existem 5 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João e você. Você é o 5º evangelho para o mundo, e pode ter certeza que o mundo vai olhar muito mais para a tua vida do que para os 4 evangelhos que estão na Bíblia. O mundo vai ler a Bíblia através da sua vida. É por isso que crente não pode vestir de qualquer maneira. É por isso que crente tem que ter nome limpo na praça. É por isso que crente tem que comprar e pagar. É por isso que crente não pode xingar palavrão. É por isso que crente tem que ter bom testemunho no trabalho. Porque você é sacerdote real, você representa Cristo na terra. Se você é igreja, a igreja é o frasco de perfume de Deus para exalar o bom cheiro de Cristo aqui nessa terra. Mas em terceiro lugar, você é sacerdote porque você oferece a Deus sacrifício. O sacrifício supremo, nós sabemos que oferecer sacrifício era a função dos sacerdotes na antiga aliança. Eles foram chamados para isso, para oferecer sacrifícios pelo povo. Nós sabemos que o sacrifício supremo, perfeito, insubstituível, Jesus Cristo já ofereceu. Ao mesmo tempo que ele foi o sumo sacerdote que ofereceu o sacrifício, ele foi o próprio sacrifício. Porque diz o texto que ele não derramou sangue alheio, mas ele derramou o seu próprio sangue. Hebreus 9:12 está escrito que não com sangue de bodes ou de carneiros, mas com seu próprio sangue, Jesus entrou uma única vez no santuário, efetuando uma eterna redenção. Então se ele efetuou uma eterna redenção, mas nenhum sacrifício animal é necessário. Ele foi o sacrifício perfeito, ele foi o sacrifício total, ele foi o sacrifício central e mais importante, mas nenhum é necessário. Agora, nós como sacerdotes, ainda resta um sacrifício para nós oferecermos.
E Hebreus 13:15 que vai nos informar isso. Está escrito: ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Irmãos, o último versículo do livro de Salmos, Salmo 150, verso 6: tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Foi louvando ao Senhor que em Atos 16, 25, Paulo e Silas na prisão, louvando e orando, foi quando houve um terremoto tão grande, que os alicerces da prisão se moveram, e as portas da prisão de todos foram abertas, porque quando você oferece sacrifício de louvor, Deus é poderoso para abrir portas que estão fechadas na sua vida. Segundo Crônicas, capítulo 20, o rei Josafá com o povo de Judá foi para a guerra, louvando ao Senhor. E enquanto eles louvavam, Deus colocou emboscada no arraial dos inimigos. Diz a Bíblia que Deus fez eles levantar a espada um contra o outro. Quando Josafá e seu exército chegou, era um exército de mortos. Deus já havia pelejado por seu povo, porque eles foram para a batalha louvando ao Senhor. Porque quando você oferece sacrifício de louvor, Deus é poderoso para te conceder a vitória que você necessita. Segundo Crônicas 5, verso 13 e 14, a inauguração do templo. A Bíblia diz que enquanto os levitas louvavam a Deus com instrumentos musicais de toda sorte, de repente os sacerdotes não podiam mais ficar em pé dentro da casa, porque a glória do Senhor encheu a casa. Porque quando nós oferecemos sacrifício de louvor, Deus pode enviar a sua glória e encher a casa. Porque quanto mais glória nós mandamos para cima, mais glória Deus manda para baixo. Igreja do Senhor, se tu soubesses o poder do sacrifício de louvor, tu não viria à casa de Deus e ficaria de boca fechada, de cara emburrada, reparando em A, reparando em B. Se tu soubesses o poder do sacrifício de louvor, tu viria à casa de Deus para adorar, tu viria à casa de Deus para louvar. Escute, o Salmo 100 tem 5 versículos, está escrito: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas suas portas com louvor e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia e a sua verdade se estende de geração em geração. Aralabachurianda calabachá. Não perca a oportunidade de oferecer sacrifício de louvor. Porque Deus só procura 2 coisas nessa terra. No Antigo Testamento, no Salmo 101:6, Ele procura os fiéis da terra para que estejam com Ele. Mas no Novo Testamento, em João 4:23, Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Mas, meus irmãos, o texto que nós lemos apresenta também um terceiro título para a igreja de Cristo. Já vimos geração eleita, já vimos sacerdócio real, mas o texto sagrado também diz que a igreja é nação
santa. Isso implica também em 3 verdades. Primeiro, para ser uma nação, tem que ter pátria, tem que ter território, tem que ter residência. A nação brasileira tem seu território, a nação africana tem seu território, a nação espanhola tem seu território. Se a igreja é nação santa, ela tem território, ela tem pátria, mas nossa pátria não é aqui, nossa pátria é no céu da glória. O crente, ele possui 2 cidadanias, a terrena e a divina. Como parte da nação brasileira, você é um cidadão brasileiro. Mas como parte da nação santa, você é cidadão do céu. Efésios 2,19 está escrito: já não sois mais peregrinos e forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Filipenses 3,20 está escrito: mas a nossa cidade está no céu, donde também aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Pedro 2,11 diz que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Em outras palavras, você é como José. Você está no Egito, mas você não é do Egito, você é de Canaã. Você é como Daniel, você está na Babilônia, mas você não é da Babilônia, você é de Jerusalém. Você é como Moisés, você pode até crescer no meio dos egípcios, mas você não é egípcio, você é hebreu de Deus. Somos estrangeiros nessa terra. 2 Coríntios 5,20, Paulo diz: falo-vos como a embaixadores da parte de Cristo. Sabe o que é um embaixador? Representante do seu país em terra estranha. Embaixador é um estrangeiro numa terra que não é dele. Então, como nação santa, somos cidadãos do céu. Ou seja, a igreja está no mundo, mas a igreja não é deste mundo. Então, se você não é deste mundo, não tome a forma do mundo, não ame este mundo, não seja amigo do mundo, não crie raízes do mundo, não se conforme com o mundo, porque você não é deste mundo, você é nação santa, você é cidadão do céu. Mas há uma segunda razão, porque você é nação santa. Você é nação santa porque a igreja é uma nação santa, formada por crentes de todas as nações da terra. Essa era a intenção de Cristo. Quando em Mateus 28, verso 19, ele diz para os discípulos: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então era da vontade de Cristo formar uma nação santa, mas com crentes de todas as nações humanas da terra. Então entenda, irmãos, a igreja é uma nação no meio de outras nações terrenas. A igreja é uma nação santa no meio de nações terrenas. Isto significa então que a igreja não pode se contaminar com o mundo, que a igreja não pode sujar as suas vestes, que a igreja não pode adulterar com o pecado. 1 Pedro 1,15 está escrito: como santo é aquele que vos chamou, assim sede santo em toda a vossa maneira de viver. A igreja tem que ser como a garça, uma ave branca de pernas compridas, e a garça tem uma característica: ela consegue andar na lama e não se sujar. A igreja tem que ser como a garça, ela tem que andar na lama do pecado, mas ela não pode se sujar com o pecado. A igreja tem que ser como um barco na água.
O barco está na água, mas a água não pode entrar dentro do barco. Porque se a água entrar dentro do barco, o barco afunda. Assim é a igreja. A igreja está no mundo, mas o mundo não pode entrar dentro da igreja. Porque se o mundo começar a entrar dentro da igreja, a igreja afunda. Tiago 3, verso 11 e 12, está escrito que não pode de um manancial sair água boa e água amarga. Não pode a figueira produzir azeitonas e nem a videira produzir figos. Não pode uma fonte jorrar água doce e água salgada. Em outras palavras, você tem que gerar, você tem que produzir, você tem que demonstrar de acordo com aquilo que você é. Então, se você é uma nação santa, então se comporte como um cidadão santo. Se você ora o Pai Nosso, então se comporte como filho e trate os outros como irmãos. Se você é ovelha, obedeça ao seu pastor. Se você é uma vara ligada na videira verdadeira, então produza frutos. Se você é um espelho, então não perca o reflexo da glória de Cristo. Se você é um bom perfume, então não perca o cheiro. Se você é sal da terra, então não perca o gosto. Se você é a luz do mundo, não perca o brilho do Espírito Santo na sua vida. Se você é nação santa, se comporte como cidadão santo, porque a igreja é uma nação no meio das nações, para fazer a diferença. Mas em terceiro lugar, a terceira verdade, sobre a igreja como nação santa. A igreja é uma nação santa, que precisa influenciar as demais nações. E como é que a gente entende isso? A gente precisa lembrar da tribo de Levi, lá no Antigo Testamento. A gente sabe que a tribo de Levi, ela não recebeu herança como as 12 tribos. As 12 tribos, cada um recebeu uma porção de terra. Mas a tribo de Levi não foi assim. Ao invés de dar para eles uma porção de terra, Deus deu para eles 48 cidades espalhadas por todo o território, entre todas as tribos. Por que Deus fez isso? Não sem propósito. Porque a tribo de Levi, lembre-se, era a tribo sacerdotal. Se era a tribo sacerdotal, era uma tribo que teria um contato mais próximo com a lei, teria um contato mais próximo com o templo, teria um contato mais próximo com Deus. Então, quando Deus coloca a tribo de Levi misturada no meio das demais tribos, a intenção de Deus é que a tribo de Levi fosse um fermento positivo, que influenciasse as demais tribos. A intenção de Deus é que a tribo de Levi fosse um sal, que temperasse as demais tribos. A intenção de Deus é que a tribo de Levi fosse uma luz, que resplandecesse entre as tribos. E do mesmo jeito que Deus fez com a tribo de Levi, Ele fez com a igreja. Ele colocou a nação santa dele entre todas as nações da terra, com um propósito, para que a igreja venha a ser sal da terra e luz neste mundo. Então, se você é sal, influencie. Porque não é a comida que influencia no gosto do sal, é o sal que influencia no gosto da comida. Não é as trevas que influenciam a luz, é a luz que influencia as trevas. A igreja tem que ser como José. José viveu no Egito do pecado, mas não foi o Egito que governou José, foi José que governou o Egito. A igreja tem que ser como Daniel. Daniel viveu na Babilônia do pecado, mas não foi a Babilônia que dominou Daniel, foi Daniel que dominou a Babilônia. A igreja vive no mundo do pecado, mas não é o mundo que tem que influenciar a igreja. A igreja é nação santa no meio da nação de toda a terra. Ela é que tem que influenciar o mundo com a palavra de Deus. A igreja não tem que querer parecer com o mundo, para que os da igreja não vão para o mundo. É o contrário, a igreja tem que ser diferente do mundo, para que os do mundo queiram vir para dentro da igreja.
Mas há um quarto título, irmãos: geração eleita, sacerdócio real, nação santa. O quarto título que o texto dá para a igreja, para nós fecharmos, é 1 Pedro 2,9. A Bíblia chama a igreja de povo adquirido. Isso também implica em 3 verdades. Primeiro, a igreja é o povo adquirido, porque Deus pagou o preço por ela. A palavra adquirido aqui no grego é peripoises, que significa comprado. Mas nós nem precisaríamos do grego para saber isso. Quando você adquire um terreno, você paga por ele. Quando você adquire uma casa, você paga por ela. Quando você adquire um carro, você paga por ele. A igreja é o povo adquirido de Deus, porque Deus pagou o preço por ela. E 1 Pedro 1,18 e 19 diz que não foi preço de ouro e nem de prata, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi o preço do sangue precioso de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Timóteo 2,6 está escrito que Jesus se deu a si mesmo por nós, em preço de redenção. Interessante, que a palavra redenção significa literalmente comprar de volta. Para entender a igreja como povo adquirido, para entender o significado da palavra redenção, a gente pode ilustrar de maneira bem simples, com uma casa. Casa é imóvel que valoriza. Se você vender uma casa hoje barato, e daqui a 10 anos você quiser comprar a casa de volta, vai pagar mais caro, porque casa é imóvel que valoriza. Assim foi a nossa salvação. Foi vendida barata por Adão. Foi tão barato que bastou uma mordida no fruto proibido. Mas o que Adão vendeu barato, Jesus Cristo fez redenção. Jesus Cristo comprou de volta, e Ele pagou um preço muito caro. Foi o preço do seu sangue precioso, derramado na cruz do Calvário. O sangue de Jesus Cristo, que pagou o preço da nossa redenção, que nos tornou povo adquirido de Deus, foi derramado do suor do seu rosto, quando em agonia pelo sofrimento, o suor tornou-se em gotas de sangue que escorriam pelo chão. Seu sangue foi derramado das suas costas, braços e pernas quando ele foi açoitado. Seu sangue foi derramado da sua cabeça, porque colocaram uma coroa de espinhos sobre ela. Em Mateus 27:30 está escrito que batiam na cabeça dele com uma cana. Raciocínio lógico: se tem uma coroa de espinho na cabeça dele e bastem na cabeça dele com uma cana, os espinhos penetram o couro cabeludo de Jesus, o sangue escorre pelo seu rosto vindo da sua cabeça. Seu sangue foi derramado das suas mãos e dos seus pés quando foram pregados na cruz. Seu sangue foi derramado do seu lado quando foi perfurado. E interessante que a ciência diz que um ser humano tem no seu corpo a média de 5 a 6 litros de sangue, e cada litro são 20 mil gotas. Ou seja, um ser humano tem no seu corpo de 100 a 120 mil gotas de sangue. Mas isso pode variar de acordo com o peso corporal e de acordo com a altura de cada indivíduo. Nós não sabemos com exatidão qual era a altura de Jesus. Nós não sabemos com exatidão qual era o peso corporal de Jesus. Nós não sabemos com exatidão quantas gotas de sangue havia no corpo de Jesus. Mas uma coisa sabemos: até a última gota de sangue Jesus derramou na cruz do Calvário para pagar o preço pela tua alma, para te adquirir como povo dele e para te dar direito de morar no céu. Mas em segundo lugar, irmãos, a igreja é o povo adquirido de Deus,
Isso implica numa segunda verdade, que nós agora pertencemos a Deus, somos propriedade de Deus. 1 Coríntios 6,20 está escrito: fostes comprados por bom preço, glorificai a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Tito 2,14 diz que Cristo se deu a si mesmo, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, pertence a Ele, povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Você não é de você mesmo, teu espírito, tua alma, teu corpo, pertence a Deus. 1 Coríntios 6,19, Paulo diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus? Templo de quem? Então é dele. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que não sois de vós mesmos, porque o Espírito Santo habita em vós. Agora, se como povo adquirido você pertence a Deus, porque quando você paga o terreno é teu. Quando você paga pela casa, a casa é tua. Quando você paga pelo carro, o carro é teu. Se Jesus pagou o preço por nós, então pertencemos a Ele. É importante ressaltar que o que nos identifica como propriedade de Deus, o que nos identifica como pertencentes a Deus, é um selo. Deus colocou um selo em nós. Deus colocou uma marca em nós para identificar que nós pertencemos a Ele. Efésios 1,13, Paulo fala disso: tendo ouvido a palavra e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Por isso em Romanos 8,9, Paulo também diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por que ele disse isso? Porque o que te identifica que você é de Deus, que você pertence a Deus, não é você carregar a Bíblia debaixo do braço, não é você ter cartão de membro na igreja, não é você ser fiel nos dízimos e nas ofertas, não é você vir no culto. Tudo isso é importante, tudo isso faz parte. Mas o que te identifica como pertencente a Deus é a presença do Espírito Santo, é o selo, a marca do Espírito Santo na sua vida. Meus irmãos, tem alguns versículos na Bíblia que são tão tristes. Juízes 16:20. Dalila diz a Sansão, depois de ter cortado o cabelo dele: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. A Bíblia diz que ele se levantou e disse no seu coração: eu os vencerei como das outras vezes. Aí no final do texto, a tristeza do texto: porém ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Isso é triste. A presença do Espírito Santo saiu de dentro de Sansão e ele nem percebeu. Quer ver outro texto triste? 1 Samuel 16:14, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Esses textos mostram, irmão, que é possível alguém ter a presença do Espírito Santo e perder, porque Deus é santo e não comunga com o pecado. Mas deixa eu te dar um conselho: perca o que tiver que perder, mas não perca a presença de Deus. José perdeu a veste e a liberdade, foi para a cadeia, mas não perdeu a presença de Deus.
Daniel perdeu a pátria, foi para a Babilônia, mas não perdeu a presença de Deus. Jó perdeu tudo, riqueza, família, saúde, mas não perdeu a presença de Deus. Paulo perdeu a saúde, o espinho na carne tirou, mas não perdeu a presença de Deus. João Batista perdeu a cabeça, é forte, mas não perdeu a presença de Deus. Perca dinheiro, mas não perca a presença. Perca oportunidades, mas não perca a presença. Perca bom negócio, mas não perca a presença. Perca amizades, mas não perca a presença. Perca relacionamentos, mas não perca a presença. Perca o que tiver que perder, mas não perca a presença. É por isso que Jesus diz em Mateus 5,39: se alguém te bate numa face, oferece a outra. Se alguém quer te obrigar a ir com ele 1 milha, vai com ele 2. Se alguém quer te tomar a capa, deixa também a túnica. Por que Jesus disse isso? Porque é melhor levar um tapa no rosto do que perder a presença. É melhor caminhar 2 milhas do que perder a presença. É melhor perder a túnica e a capa do que perder a presença. Porque a presença do Espírito Santo é a marca e o selo que identifica que você pertence a Deus. Não perca a presença, irmão. Porque sabe quem Jesus vai vir buscar? 1 Tessalonicenses 4,16: o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Se a trombeta é de Deus, só quem é de Deus é que vai ouvir o toque da trombeta. E quem é de Deus? Quem tem a presença do Espírito Santo na vida. Mas para encerrar, meus irmãos, a terceira verdade que nós podemos extrair deste título da igreja, povo adquirido. Esse título indica que agora nós somos exclusivos do Senhor. Porque aquilo que Deus comprou com seu sangue, Ele não quer dividir com o diabo. O diabo aceita dividir você com Deus, mas Deus não aceita dividir você com o diabo. Deus quer que você seja inteiramente dele, completamente dele, totalmente dele. É por isso que não é possível servir ao Pai da eternidade e o Pai da mentira ao mesmo tempo. Não é possível ser virgem prudente e virgem louca ao mesmo tempo. Não é possível ser luz e ser trevas ao mesmo tempo. Não é possível ser trigo e ser joio ao mesmo tempo. Não é possível servir a Deus em cima do muro. Porque quem está em cima do muro já está do lado do diabo. Porque o muro não é de Deus, é do diabo. À luz da Bíblia, só há 2 opções. Mateus 12, verso 30, Jesus falou sobre isso. Quem comigo não ajunta, é porque espalha. E quem não é comigo, é contra mim. Aí alguém diz assim: ah, irmão Rafael, mas eu conheço uma pessoa que é tão gente boa, é simpático, é honesto cidadão. Pensa numa pessoa boa, só falta aceitar Jesus. Não aceitou Jesus ainda não? Então está contra. Porque à luz da Bíblia, ou você está com Ele, ou você está contra Ele. Irmãos, é nesse sentido aqui que a Bíblia diz em Tiago 4, verso 5, que o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Por que a Bíblia usa essa expressão forte? Porque se você é o povo adquirido de Deus, selado com o Espírito Santo, agora você é exclusivo do Senhor. O Espírito Santo não quer te dividir com o pecado. O Espírito Santo não quer te dividir com a carne. O Espírito Santo não quer te dividir com o mundo. O Espírito Santo não quer te dividir com o diabo. O Espírito Santo, no bom sentido, tem ciúme, porque Ele não quer te dividir com ninguém. Ele quer que você seja somente dele.
Amém, irmãos? 4 características da igreja de Cristo. Fiquemos de pé então e oremos ao Senhor. Pai Celestial, te agradecemos de todo o coração pela tua palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a tua igreja nesta noite. Que esta palavra nos desperte, Pai. Que esta palavra vive a tua obra, renove o teu povo. Que o Senhor nos ajude a prosseguir firme e constante, cada dia mais abundante e frutífero na obra do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez agradeço a oportunidade, agradeço o pastor Mário, agradeço o pastor Elias que nos fez o convite. Quando os irmãos for orar, lembre de nós em nome de Jesus. Amém.